Capítulo 7. O sumo sacerdócio de Cristo. Leia Hebreus capítulo 5, de 1 a 10. Após ter avisado claramente a seus leitores sobre os perigos da apostasia, o apóstolo mostrou-lhes, e a nós também, como perseverar. Temos de nos expor à palavra de Deus, olhar para o Senhor Jesus Cristo, aproximar-nos constantemente dele na maneira descrita no fim do capítulo 4 de Hebreus. A menção de Jesus como sumo sacerdote deve ter causado espanto aos leitores originais. Eles poderiam perguntar: como pode referir-se a Jesus como um sumo sacerdote, conforme fez no versículo 2:17, no 3:1 e agora novamente aqui? De que maneira Jesus seria sumo sacerdote e como ele se qualifica para tão elevada tarefa? O apóstolo passa a responder perguntas assim, e ao fazê-lo, chega ao âmago, ao ponto central de sua carta. O ministério de Cristo como sumo sacerdote é o tema mais proeminente na carta aos Hebreus e certamente teve um impacto profundo sobre seus primeiros leitores. No judaísmo, o sumo sacerdote era o ofício religioso mais importante de todos. Os judeus tinham em grande relevância Arão, o primeiro sumo sacerdote. E um dos maiores atrativos que chamavam esses cristãos hebreus de volta ao lugar de onde tinham se afastado era justamente o ministério contínuo do sumo sacerdócio que se dava em Jerusalém. O apóstolo agora fará o seguinte: mostrará que o Senhor Jesus Cristo é, na verdade, o sumo sacerdote, e não porque voltar ao judaísmo para isso. Na verdade, Jesus é um sacerdote maior do que qualquer outro que jamais existiu no judaísmo, inclusive Arão. Desviar-se dele para procurar um sacerdote judeu seria deixar o maior e substituir pelo menor. Ora, não existe diferença essencial entre um sacerdote e o sumo sacerdote. O segundo é apenas uma versão exaltada do primeiro. Assim, o apóstolo começa delineando as qualificações essenciais para que um homem fosse sacerdote. Ele faz isso nos versículos 1 a 4. Em seguida, nos versículos 5 a 10, mostrará como o Senhor Jesus Cristo cumpriu perfeitamente todas as qualificações para ser esse sacerdote. Primeiro, qualificações essenciais para ser um sacerdote. São duas as exigências imprescindíveis para o homem ser sacerdote, sendo a primeira descrita nos versos 1 a 3. 5:1 Sendo sua tarefa representar o homem perante Deus, enquanto a do profeta é representar Deus aos homens. Ele mesmo tem de ser homem. É escolhido de entre os homens, separado dentre eles, para em favor deles agir. Ele ministra a Deus em favor dos homens, especialmente apresentando dons e oferecendo sacrifícios pelos pecados. 5.2 Sendo homem, ele é capaz de condoer-se da fraqueza humana, pois ele mesmo é fraco. Isso significa que pode, com ternura, ajudar os que são ignorantes ou estão vagando espiritualmente. Sua compaixão é real, pois é suscetível aos mesmos problemas.
É importante observar que o sumo sacerdote não só representa os homens e mulheres perante Deus, mas também os pastoreia. 5.3 Sim, ele também é um pecador, tal como aqueles em favor de quem age. Assim, quando o sacerdote oferece sacrifícios pelos pecados, deve oferecer tanto por si mesmo como pelos outros. Assim, a primeira qualificação do sacerdote é clara. A humanidade do sacerdote é essencial ao seu ofício. Tendo deixado isso bem claro, o apóstolo passa a delinear a segunda qualificação essencial no versículo 4. 5.4 Ninguém, pois, toma para si mesmo esta honra, simplesmente decidindo que será sacerdote. O sacerdote representa o homem, portanto, tem de ser homem. Contudo, os representa diante de Deus. Portanto, tem de ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão não buscou ser sacerdote, não procurou tal ofício, nem o merecia. Outros que buscavam tomar para si o ofício sacerdotal, como, por exemplo, os filhos de Corá, se depararam com o furor da ira e do juízo de Deus. São estas as duas qualificações essenciais do sacerdote. Tem de ser tomado dentre os homens e tem de ser escolhido por Deus. Será que Jesus cumpre esses requisitos? O apóstolo tem razão em chamá-lo sumo sacerdote? Agora será demonstrado que ele cumpre perfeitamente as duas qualificações. Observe que o escritor trata primeiro da segunda qualificação, em 5 a 6, antes de passar a falar sobre o primeiro requisito, em 5, 7 a 8. Por quê? Porque Cristo foi designado por Deus a realizar esta obra muito antes de ter se tornado homem, o que certamente não aconteceu com os sacerdotes levitas. Segundo, Cristo cumpriu perfeitamente essas qualificações. Cristo não tomou para si esse glorioso ofício. Ele foi designado por Deus, Pai. Foi Deus quem lhe disse as palavras de geração eterna, encontradas nos Salmos 2:7, e foi Deus quem o designou sacerdote, conforme expressa as palavras do Salmo 110:4. Mas não foi ao sacerdócio levítico que ele foi designado. Na eternidade, esse sacerdócio nem existia. Jesus foi consagrado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o apóstolo não explica exatamente o que isso significa, embora o faça mais adiante. O que está claro é que um sacerdócio eterno e que Cristo tem sido sacerdote dessa ordem desde que o Filho de Deus, ou seja, por toda a eternidade. Portanto, ele preenche claramente o segundo requisito do sacerdote, que é ter sido designado por Deus. Em 5, 7 a 8, mas o que dizer do segundo requisito, isto é, que ele deveria vir de entre os homens? Cumpre também esse requisito, pois teve a experiência humana de aprendizado e de limitações. O eterno Filho de Deus tornou-se homem, e podemos nos referir aos dois de sua carne. Durante esse tempo, ele passou pela terrível experiência do Getsemane, suando gotas como de sangue, e orando para que fosse salvo da morte, como está no grego. Sua oração foi respondida. Foi salvo da morte. Deus o ressuscitou da morte no poder de sua vida sem fim. Sua piedade e santo temor a Deus garantiram que fosse ouvido. Sim,
O eterno Filho de Deus passou por tal experiência como homem e, por meio dela, aprendeu a obediência. De uma maneira que, de outra forma, jamais teria aprendido. O apóstolo está ensinando que o horror da cruz do Calvário provou a obediência de Cristo ao limite. Ele não foi alguém que poderia continuar sendo inocente simplesmente porque nunca passou por provações. Como filho, sua obediência permaneceu imaculada e intocada, ainda que tivesse de passar pelo pior sofrimento que o universo já viu. Nosso Senhor era um homem entre os homens, homem perfeito entre os homens. Sua obediência foi testada e provada, mas ele viveu a perfeição a cada passo de sua vida. Passou provações que nunca teria passado se não houvesse encarnado. Como Filho eterno de Deus, continuou sendo o que sempre foi, mas tornou-se aquilo que nunca antes havia sido: um ser humano. E nunca houve qualquer momento em que fosse menos do que um homem perfeito. Em 5, 9 a 10, o que significa então quando ele diz no versículo 9 que Cristo foi aperfeiçoado? Não está se referindo à perfeição moral? Ele já tinha isso. Quer dizer que ele amadureceu, estava pronto, perfeitamente apto e ajustado a obra do sumo sacerdote, e porque estava assim apto e pronto, tornou-se para todos quantos a ele obedecem autor da salvação eterna. O Filho eterno de Deus tornou-se homem e continua sendo homem até o fim. Ele é aquele que foi designado por Deus a ser sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Existe um homem que é sacerdote eterno. Ao longo da história, muitos homens se tornaram sacerdotes por algum tempo. Como já vimos, todos, sem exceção, eram pecadores. Mas existe alguém que se tornou homem, é homem, e homem perfeito, que, no entanto, desde a eternidade foi designado para um sacerdote eterno. Não existe, nem jamais existiu, mais ninguém igual a ele. O sacerdócio de Cristo é único, razão pela qual ele pode ser descrito conforme o que está em 4, 14 a 16. Para que alguém haveria de querer afastar-se do sacerdócio maior para o sacerdócio menor do judaísmo? Poderia haver maior tolice do que deixar essa grandeza para procurar algo, obviamente tão inferior e comparativamente muito mais pobre? Nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhosamente grande, tanto em sua pessoa, quem ele é, quanto em sua obra, o que ele fez e está fazendo. Tudo a seu respeito, tudo ligado a ele, é vastamente grandioso, glorioso e impressionante. Por que sair do brilho celeste para andar nas sombras?